Meu nome é Antônio Henrique e eu sou professor do curso técnico em Guia de Turismo do Instituto Federal Sudeste de Minas e, de antemão, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os alunos que estão matriculados no curso de História de Minas aplicado ao turismo. Primeiramente, eu também gostaria de pedir desculpa de antemão, porque se trata de um vídeo caseiro com uma finalidade didático-pedagógica. Portanto, é uma produção, digamos, artesanal. Então, aqueles que são um pouco mais críticos certamente vão encontrar uma série de incorreções da linguagem audiovisual, mas eu peço um certo desconto, porque o objetivo é fazer essa primeira experiência e, ao mesmo tempo, começar a transitar numa linguagem que muitas pessoas têm, de fato, defendido como sendo extremamente favorecedora da aprendizagem. Então eu me habilitei a produzir esse primeiro contato com a disciplina a partir desse vídeo. Então, ao longo das próximas 7 semanas, nós vamos desenvolver um estudo sobre as características históricas da regionalidade mineira e o primeiro movimento que eu gostaria de fazer com vocês é estabelecer alguns marcos temporais para facilitar a compreensão desse estudo. Isso é importante porque quando a gente fala em conhecimento histórico, a temporalidade é uma categoria essencial, né? Quando a gente fala em pensar em termos de história, para aqueles guias que vão trabalhar com guiamento cultural, a questão de situar no tempo, ao introduzir qualquer tarefa, ela é básica para um professor, porque ela ajuda a organizar, né, a percepção do tempo através de uma periodização. Como recurso didático, estabelecer marcos de início e de término de período facilita a compreensão de processo, além de ajudar a amadurecer o estudo a partir dessas divisões. Tá? Só que vocês têm que perceber o seguinte: periodizar não é sinônimo de cronologia. Tá? Toda abordagem histórica ela leva sim em conta uma certa cronologia, com, por exemplo, uma datação progressiva ou mesmo regressiva. Só que periodizar é uma coisa que vai um pouco além, porque ela implica em você estabelecer algumas divisões da matéria para a exposição, demarcando alguns momentos que são fundamentais do tema que você está abordando, que no nosso caso é a história de Minas Gerais. Então, por exemplo, para a gente começar a conversar sobre isso, certamente todos vocês que estão trabalhando no curso técnico de nível médio já devem ter tomado contato com algum tipo de periodização. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar de pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea? Ou então, quando no caso específico do Brasil, né, história Brasil colonial, Brasil imperial e Brasil republicano? Certamente muitos de vocês já tomaram contato com isso. Só que talvez muitos não se questionaram quais são os critérios que se estabelece para se chegar, por exemplo, a essa periodização. No caso dessa última que eu disse para vocês, vocês devem ter notado que o elemento principal que conduziu à divisão, à marcação dos períodos, foi um elemento político. Né? Quando o Brasil pertencia a Portugal, então nós tínhamos Brasil colonial. Quando nós nos tornamos independentes e constituímos nosso Estado, adotamos o sistema monárquico, então nós temos o Brasil imperial. E posteriormente, quando nós adotamos o modelo republicano presidencialista, nós falamos em Brasil República. Beleza. Mas vamos pensar aqui. Dependendo do objetivo do estudo, outras referências podem ser tomadas. Então é possível você encontrar uma periodização que vai estabelecer, por exemplo, um critério de base econômica. Por exemplo, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo cafeeiro, ciclo industrial, ou, por exemplo, o critério for artístico-cultural, a Minas Barroca, a Minas Rococó, e vai por aí afora. Então, a ideia é mostrar para vocês que o estabelecimento de periodização ele implica em escolha de alguns marcos temporais para poder organizar essa dimensão de temporalidade de modo a facilitar a compreensão do que se está trabalhando. Com a história de Minas, se a gente aceitar, por exemplo, o critério político, semelhante ao que aconteceu na periodização de história do Brasil, a gente poderia falar em Minas colonial, Minas imperial e Minas republicano. Aí você percebe que os marcos da história regional coincidiriam com os marcos da história nacional.
Só que para a gente acentuar o caráter particular dos estudos regionais, a gente vai adotar uma periodização que foi proposta pelo professor José Murilo de Carvalho, em que ele tenta aproximar uma certa cronologia de base secular, de base em séculos, com as referências econômicas e culturais do nosso Estado. Então ele nomeou os séculos XVIII, XIX e XX como sendo, respectivamente, a Minas do Ouro, a Minas da Terra e a Minas do Ferro. Cada um desses períodos marca a predominância de uma cultura geral que foi assentada predominantemente, mas não exclusivamente, na forma como que nós mineiros organizamos a nossa vida material. Tá joia? Então, quando ele fala em Minas do Ouro, ele está falando principalmente do século XVII, né, os 700, em que a capitania, porque o Brasil ainda era colônia, portanto nós éramos uma capitania, predominou uma cultura urbana, que ela foi formada originalmente pelas expedições dos bandeirantes, né, pela expansão bandeirante, e depois por sucessivas levas de imigrantes que buscavam uma riqueza rápida e ao mesmo tempo fácil da mineração aurífera e do diamante. Era o tempo em que as minas eram uma sequência de vilas, povoados e cidades que eram interligadas por caminhos, né, que são os caminhos reais, as estradas reais, os caminhos do ouro e do diamante, e que por sua vez se ligavam ao mar, por onde eram escoados as riquezas para a metrópole portuguesa. Só que, curiosamente, a gente fala nas Minas Gerais. Então, as minas compõem esse cenário, né? Das cidades mineradoras, o centro econômico, então, naquele momento da colônia. Agora, quando a gente fala nas Gerais, a gente está trazendo a dimensão do sertão, ou seja, daquela parte interiorana mal demarcada, em que, por ser ausente de mineração preciosa, no caso ouro, e era também a ausência da presença do governo português, né? A presença do braço estatal português era muito tênue, mas ele era mantido como uma fronteira aberta a uma possibilidade de expansão, como se verificou no século XIX. Então, esse período, o espaço geográfico da capitania e sua administração obedecia a uma noção de divisão em comarcas. Então, a comarca de Vila Rica era mais importante econômica e culturalmente. Então, se hoje a gente tem uma divisão regional, né, que a gente adota sul de Minas, Zona da Mata, Campos das Vertentes, Triângulo Mineiro, naquela época, o que a gente tinha, basicamente? A gente tinha a comarca de Vila Rica, que era a principal, que equivaleria à região central e parte do leste mineiro, a comarca do Rio das Velhas, que é uma comarca que pegaria a parte central de Minas Gerais, pegando também o vale do Rio São Francisco, a comarca do Cerro Frio, que abordava, que encampava a região Diamantina e toda a região, parte da região norte, e a comarca do Rio das Mortes, que pegava boa parte do que é hoje a Zona da Mata, o Campo das Vertentes e o sul de Minas. E a sede da comarca naquele período era São João del Rei. Esse século do ouro, ele é o momento germinal do nosso estado, da nossa territorialidade, né? E ele é, de certa forma, o mais estudado. Inclusive na perspectiva da cultura turística do estado de Minas, ele tem uma força muito grande. Afinal de contas, as cidades históricas, elas estão vinculadas, a maior parte, a esse período, né? Então, quando a gente fala em Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina, o período de maior visibilidade, de maior projeção, é justamente nesse período. Agora, quando a gente fala no século XIX, a gente está falando de um período de transição, em que a ruptura do Brasil com Portugal já era eminente e já estava se encaminhando, né? O Brasil se torna independente de Portugal em 1822. Então, a Minas do Ouro, que já havia sido transformada em província, porque quando o Brasil se torna independente, as capitanias se tornam províncias, né? Então, a região das Minas do Ouro já experimentava uma profunda crise, e nesse momento acontece uma transição cultural, em que o mundo rural entrava em cena.
Então é o período das minas da terra. É nesse século que ocorre uma transição da economia, né, e da cultura com predomínio para a produção rural. Então, essa produção rural ela foi orientada principalmente para um abastecimento interno, para um mercado interno, e que ela não mostra, como anteriormente alguns historiadores pensavam, uma estagnação da região das minas, mas muito pelo contrário, é uma mudança do seu perfil. Então, se o século anterior, o século 700, é marcado pela exploração mineral, o século XIX ele é marcado principalmente pela produção agrícola. Né? No primeiro momento, uma economia de base de subsistência para articulada com o mercado interno e, posteriormente, com o advento de uma produção agrícola vinculado ao mercado externo, principalmente na zona da Mata Mineira e no sul de Minas, com a produção do café. Tá? Então, nessa época, a gente verifica uma mudança muito importante, em que a comarca de Vila Rica ela vai perdendo importância e outras comarcas, notadamente a do Rio das Mortes, que tinha São João del Rei como a sua sede, é que ganham a projeção. Este é o século em que se intensifica a ocupação do que hoje a gente chama de Zona da Mata, do norte de Minas, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Então, a representação que nós temos, por exemplo, do mineiro como homem do campo, das minas como espaço rural, tem origem nesse tempo, em que a produção rural marcou a cultura mineira. Tá? A expansão dos limites de Minas Gerais ela continuou ao longo do século XIX. A gente tem que ter claro que a concepção de Minas Gerais no século XVIII ela equivaleria a uma região mal demarcada, digamos. Mas já no século XIX, as fronteiras começam a se delimitar mais claramente. Um exemplo, né? Em 1824, que o noroeste de Minas deixou de pertencer a Pernambuco e passou a ser incorporada à província de Minas Gerais. Né? Foi em 1843 que foi fixadas as fronteiras com o Rio de Janeiro. Em 1857 que o Vale de Jequitinhonha definitivamente foi transferido da Bahia para Minas Gerais. Né? E em 1800 é que se definiu a divisa com o Espírito Santo. Então, o mapa de Minas Gerais, como a gente conhece hoje, ele foi fundamentalmente demarcado nesse século XIX em função da expansão da fronteira agrícola por causa dessa transição, dessa mudança do perfil cultural e econômico do nosso estado. É também no século XIX, e aí já numa transição para uma Minas concebida como moderna, que a gente também tem a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Né? Então você percebe que esse século XIX, contrariamente ao que a historiografia de alguns tempos atrás considerava, Minas Gerais tinha sim uma vida política, econômica e cultural muito rica. Só que, evidentemente, quando você analisa pela referência geográfica da região central, ela dava a impressão de uma estagnação e mesmo de uma decadência. Mas quando você amplia o escopo geográfico, você percebe que não era bem essa situação. Já a chamada Minas do Ferro, ela marca o início do século XX, né? Com o retorno da mineração como um forte componente identitário do Estado. Minas Gerais sempre teve essa vinculação histórica com a produção mineral. Só que, embora do ponto de vista econômico, ela represente apenas uma fração importante, mas apenas uma fração da composição econômica do Estado. Por exemplo, atualmente a mineração ela representa 8% do PIB do nosso Estado. Mas no processo de industrialização, ou seja, da transição de um Brasil rural para um Brasil industrial, Minas Gerais teve um papel fundamental porque a indústria de base, que pressupunha a questão da mineração, tinha um papel fundamental. E aí, disso aí, deriva-se toda uma cultura política, toda uma cultura geral que estava alicerçado nessa referência. Tá? Então, quando o professor Zé Murilo de Carvalho propõe essa nomeação,
né, do século XX como sendo a da Minas do Ferro, o que ele quer, em plano simbólico, trazer essa referência, né, da Minas Gerais moderna, da transição para o processo de industrialização. Então, é um momento que marca, por exemplo, o advento da República. E eu tinha dito para vocês que no século XIX, já bem no finalzinho, a partir de 1897, a gente tem a construção de um marco simbólico, cultural nosso, que é a transição de Ouro Preto para a capital, para Belo Horizonte, que é de 1897, que ela se consolidou justamente como essa referência, né, da transição da Minas do Ouro, da Minas barroca, para Minas moderna, para Minas industrial, que, simbolizada na capital mineira, traz essa referência como um novo centro aglutinador político e cultural do Estado. Então foram as inúmeras passagens que nesse período o Estado protagonizou. Quem, por exemplo, nunca ouviu falar na República Velha a noção da política do café com leite, em que Minas Gerais, juntamente com São Paulo, dominavam o cenário político local, né, nacional, e evidentemente ela se destacava no cenário nacional culturalmente. Então, eu gostaria de fixar para vocês que nós vamos, ao longo dessas 7 semanas, trabalhar especificamente esses marcos temporais. Nós vamos começar, a partir da próxima semana, trabalhando a Minas do Ouro, ou seja, estabelecendo as referências de como Minas Gerais se formou enquanto territorialidade a partir da atividade bandeirante e, evidentemente, da atividade mineradora, o seu processo de declínio e, posteriormente, de transição para Minas da Terra. E assim sucessivamente, ao longo dessas semanas, nós pretendemos ajudar você a consolidar uma visão geral sobre o nosso Estado. Então, eu espero que vocês se dediquem e eu me mantenho à disposição de vocês para a gente caminhar junto nessa jornada. Muito obrigado.